Olá, aqui é o professor Flávio Moita e neste vídeo você vai acompanhar junto comigo uma análise do ponto de equilíbrio econômico aqui no Excel. Se você chegou nesse vídeo é porque você tem interesse em aprender a calcular quanto você precisa vender em quantidade ou em faturamento para atingir um determinado lucro. E essa análise é exatamente a análise do ponto de equilíbrio econômico. Fique comigo até o final e aprenda a fazer essa análise do ponto de equilíbrio econômico, fazer a análise do ponto de equilíbrio também. A gente vai fazer isso tudo no Excel e também você vai aprender a montar o gráfico do ponto de equilíbrio, identificando todos os custos e receitas em um gráfico só. Mas antes da gente passar para o vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Assim você vai acompanhar as nossas postagens. Tudo bem, estamos aqui então com a planilha vazia e nós vamos trabalhar em cima dela. Nós precisamos então de um estudo de caso, informações para a gente desenvolver aqui as nossas análises. Eu vou utilizar um exemplo que inclusive eu coloquei em um livro meu, que está disponível aqui na descrição do vídeo, o link dele. É um exemplo onde nós temos os nossos custos, temos o lucro desejado e a gente quer identificar o ponto de equilíbrio econômico, ou seja, a quantidade em que os lucros vão ser zero e a quantidade em que os lucros vão ser um determinado lucro que você deseja. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nós precisamos aqui aumentar um pouquinho o tamanho da visualização para facilitar você visualizar aqui as informações que a gente vai colocar aqui no vídeo. Pronto, eu acho que aqui está bom. Vamos então lançar aqui nessa linha 2, a partir da linha 2, as informações que a gente vai precisar. A gente vai precisar inicialmente do preço de venda e nós vamos chamar de PV o preço de venda. No nosso caso aqui ele vai ser de R$ 24,00. O nosso custo variável unitário, o que é o custo variável unitário? São todos aqueles custos relacionados à produção do produto ou à comercialização dele de forma direta, que variam de forma direta. O custo variável, ele varia de conformidade com a quantidade produzida ou a quantidade vendida. Então, por exemplo, a matéria-prima para a produção do produto é um custo variável. O custo do produto em si, no caso de comercialização, é um custo variável. As embalagens, etiquetas, o valor do transporte do produto ou da matéria-prima são custos variáveis. Então, se você juntar todos esses custos variáveis e calcular por unidade, a gente vai ter o nosso custo variável unitário, que a gente vai chamar aqui de CV maiúsculo. Deixa eu ajeitar aqui, CV maiúsculo U. Que no nosso exemplo a gente vai utilizar R$ 12,00. Nós temos então um preço de venda de R$ 24,00. Os custos variáveis de uma unidade são de R$ 12,00. A gente vai precisar também do custo fixo. Custo fixo são aqueles aqueles gastos que não variam com a quantidade produzida. Nosso exemplo aqui a gente vai utilizar R$ 12.000, tá certo? E uma última informação, essa em especial para a gente calcular o ponto de equilíbrio econômico, é quanto de lucro eu desejo ter. Então, com essas informações, somente essas três informações, a gente consegue calcular a quantidade do ponto de equilíbrio. Mas para a gente calcular a quantidade do ponto de equilíbrio econômico, ou seja, o lucro, a partir de um lucro que eu desejo, eu preciso saber que lucro é esse que eu desejo. E a gente vai chamar de LO, de lucro operacional ou lucro, tá? No nosso caso aqui a gente vai utilizar um lucro também de R$ 12.000. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar essas informações e vamos transformar tudo para moeda. Cliquei aqui em moeda, pronto, temos aqui as nossas informações do nosso problema. Para a gente facilitar os nossos cálculos, a gente vai nomear cada um desses valores, nomear eles de conformidade com o que eles representam. De que forma? A gente vai fazer assim, ó. Vamos clicar aqui no número 24, que é o nosso preço de venda. Aqui no canto esquerdo, aqui superior, a gente tem que é a célula B2. Nós vamos clicar aqui nessa caixa de nome, vamos deletar e vamos chamar de PV. Ou seja, a gente alterou então a referência dessa célula para ela ser exatamente esse nome, PV. Se a gente digitar em qualquer canto aqui da planilha igual a PV,
ele vai exatamente trazer o valor que a gente colocou aqui, tá? Se eu alterar esse valor para 20, por exemplo, aqui também altera para 20. Vamos voltar, é uma forma de facilitar aqui a entrada de cálculos, as fórmulas que a gente vai inserir aqui no na nossa análise. Vamos então atribuir variáveis, nomes para essas outras informações que a gente tem. Então aqui no 24 é o nosso PV, 12 vai ser o que? O nosso CV, custo variável. Pronto, olha, CV. Custo fixo a gente vai chamar de CF. Pronto, está aqui, custo fixo é CF. E LO a gente vai chamar do lucro operacional, do nosso lucro operacional. Então, LO, CF, CV e PV são as informações que nós temos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar aqui ao lado uma tabela onde a gente vai identificar os custos, as receitas e o lucro a partir de uma determinada quantidade. Essa tabela vai servir de base para a gente fazer a análise do ponto de equilíbrio, do ponto de equilíbrio econômico e para a gente montar também um gráfico do ponto de equilíbrio, tá bom? A primeira informação que a gente vai precisar ter é a quantidade vendida. Tá? Essa quantidade vendida a gente vai estimar aqui, vamos para várias quantidades vendidas, a gente vai estimar as receitas, os custos e o lucro, tá bom? Aqui a gente vai entrar a receita, ou seja, o faturamento. A gente vai fazer assim, olha, a gente vai pegar para diversas quantidades, começando aqui com a quantidade 0, 100, 200, a gente vai aumentando aqui, vou aumentar de 100 em 100, é igual a esse mais 100. Pronto, já fiz aqui uma fórmula, basta que a gente copie, olha. Para diversas quantidades, a gente vai pegar e calcular a receita e os custos, tá bom? Eu vou aqui fazer uma padronização aqui dessas tabelas, para elas ficarem melhor apresentadas. Isso daqui também você pode fazer. Tá aqui um azulzinho mais claro. Vou botar em branco, fica melhor. Aqui também do mesmo jeito, eu vou colocar esses cabeçalhos aqui em branco e em azul. Também vamos centralizar e vamos colocar aqui uma grade também. Pronto, assim fica melhor apresentado, fica melhor de se ver, tá? Então a gente tem aqui as quantidades, aqui nós temos aqui uma função que vai calculando de 100 em 100, por exemplo, vou descer aqui um pouquinho, se eu copiar aqui, olha, e arrastar, ele vai calculando 800, 900, 1000, e vamos aqui calcular isso aqui para as nossas receitas. A receita para a quantidade vendida de 0, quanto é que vai ser? Vai ser 0. Mas qual é a fórmula que calcula, né? Vai ser exatamente a quantidade vezes o preço de venda. Como é que a gente vai fazer para inserir essa função, esse cálculo? A gente vai fazer assim, ó, igual a PV. O que é PV? É a nossa variável lá, que é R$24. Note que ela, na hora que a gente digita PV, ele já seleciona. Vezes, aí a gente vai clicar aqui, olha, esse valor. Enter, quantidade 0, receita 0. Agora, se a gente arrastar aqui, olha como é fácil fazer. Ele vai calculando, olha, 100 vezes 24 dá 2.400, 200 vezes 24 dá 4.800. Se a gente arrastar aqui até 1.000, a gente vai ter as receitas de 0 até 1.000 unidades, tá certo? Então, isso daqui é a nossa receita. Vamos agora entrar com os custos e o lucro. Começando com o custo variável, vou colocar assim, ó, custo variável T, para identificar que é o custo variável total. O que é o custo variável total? É a quantidade vezes o custo variável unitário que a gente nomeou de CV. Então, a gente vai fazer assim, ó, igual a quantidade, que está aqui nessa célula, eu cliquei na célula, vezes CV, que é o nosso custo variável unitário. Vou dar Enter, dá 0 também. Para uma venda de 0, meu custo variável vai ser 0, que eu não vou ter nenhuma unidade de custo. Vamos arrastar. Olha, para 100 unidades vai ser 100 vezes 12, 12.200. 200 unidades vai ser 200 vezes 12, dá 2.400. Se a gente arrastar aqui, a gente vai ter todos os custos variáveis até 1.000 unidades. Tá bom? Então, o custo variável total a gente já tem também.
Aqui nessa terceira coluna a gente vai inserir o que? O custo fixo. Na realidade nem precisaria dessa coluna, eu poderia fazer o cálculo do lucro operacional já direto, mas eu vou inserir. Custo fixo a gente vai igualar ao CF. Pronto, 12.000. Vamos arrastar aqui até o final. Pronto, é 12.000 mesmo, né? Não muda. E agora a gente vai calcular o que? O lucro, que é o nosso lucro operacional, né? Nosso lucro operacional para essas diversas quantidades. Então, se a gente não vender nada, quanto é que vai ser o nosso lucro? Ora, a fórmula do lucro é igual a receita menos os custos. Então, vai ser igual a isso daqui, que é onde está a célula das receitas, menos custo variável total, menos custo fixo. Ou seja, para uma quantidade zero, o meu prejuízo vai ser de quanto? De 12.000. Se a gente arrastar aqui, olha, a gente vai ter um prejuízo menor, porque eu passo a vender 100 unidades, eu vou ter uma receita de 2.400 e custo de quanto? De 1.200 mais 12.000, dá 13.200. Um prejuízo menor, mas ainda na zona de prejuízo. Antes de qualquer coisa eu vou pegar e alterar isso daqui também para moeda. Fica melhor apresentado também. Vamos afastar aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Acho que eu vou até baixar, diminuir um pouquinho aqui o nosso zoom para você ver a tabela toda. Pronto, olha, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui e vamos arrastar até o final para fazer os cálculos automáticos. Até 1.000 unidades. Pronto, olha. Então, o lucro ele vai diminuindo, olha. Vai diminuindo na medida que eu passo a aumentar a quantidade. Opa, vamos ajeitar aqui a quantidade para unidades, né? Vamos baixar aqui, pronto. Vai ficar em unidades, não é em real, né? A quantidade não é em real. Então, para 100 unidades, prejuízo de 10.800, aí na medida que a gente vai aumentando a quantidade produzida e vendida, você vai diminuindo o quê? O lucro, o prejuízo, né? Até que em 1.000 unidades a gente tem o quê? A gente tem um lucro zero. Essa quantidade aqui, 1.000 unidades, é o nosso ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio o quê? Ponto de equilíbrio operacional. Tá? Vou chamar assim, ponto de equilíbrio O, PO. Ponto de equilíbrio, PEO, ponto de equilíbrio operacional. Então, é para 1.000 unidades. O faturamento desse ponto de equilíbrio é 24.000. Significa o quê? Que para mim não ter prejuízo, eu tenho que vender 1.000 unidades e eu vou ter uma receita do ponto de equilíbrio, uma receita de 24.000. Eu tenho que vender acima de 24.000 para a gente ter lucro, tá bom? É uma forma da gente calcular esse ponto de equilíbrio, é dessa forma, fazendo essa tabela. Mas tudo bem. E como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio aqui com uma fórmula? Existe alguma função para a gente calcular isso, uma fórmula? Sim, claro que tem. Inclusive, ela é bem simples. Vamos aqui inserir essa função para você, essa fórmula para você ficar, fazer o cálculo junto comigo, tá bom? É o seguinte, olha, a gente vai fazer assim, ó. Vamos dizer que seja ponto de equilíbrio operacional, colocar até aqui em maiúsculo, ponto de equilíbrio operacional, é igual ao custo fixo dividido pela diferença entre o preço de venda e o custo variável. Pronto, se a gente fizer isso, a gente vai calcular o nosso ponto de equilíbrio operacional, que é exatamente esse valor que a gente encontrou aí de 1.000 unidades. Vou até fazer aqui um ajuste para deixar também melhor apresentável aqui nossas fórmulas, nossas funções. Ok, vou botar aqui um pouquinho mais escuro. Pronto, está aqui. Então, quantidade do ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio operacional é igual ao custo fixo dividido pela diferença do preço de venda menos custo variável. Vamos fazer aqui o cálculo aqui do lado, vai ser igual. Então, ponto de equilíbrio operacional vai ser igual ao custo fixo dividido, aí vamos abrir parênteses, preço de venda menos custo variável. Fecha, 1.000 unidades. Note que bateu aqui com nossa simulação, né? Então, ponto de equilíbrio operacional a gente já encontrou. Mas aí a gente vai querer encontrar agora o quê? O lucro, o nosso lucro econômico, né? O lucro econômico, a quantidade para atingir um lucro econômico, que é exatamente o objetivo desse vídeo. A gente quer fazer análise do ponto de equilíbrio econômico. O que é o ponto de equilíbrio econômico? Se a gente continuar aqui aumentando o número de simulações que a gente vai fazer,
Note que a gente, a partir desse ponto, a gente já tem lucro, né? Então a gente vai aumentando a quantidade vendida e vamos aumentando aqui o nosso lucro. O lucro passa de 0 para 1.200 se a gente vender 1.100, e aí a gente vai ampliando isso daqui até que a gente atinja um lucro de quanto? Eu vou arrastando aqui, olha, até que a gente atinja um lucro de 12.000. Note que aqui, nesse ponto aqui, é exatamente o nosso ponto em que a gente vai atingir o lucro de 12.000. Se a gente aumentar a quantidade vendida, a gente vai ter um lucro maior. Então, esse ponto aqui, a gente vai chamar exatamente para essa quantidade aqui, a gente vai chamar de quantidade do ponto de equilíbrio econômico, e aqui a gente vai chamar de quê? De quantidade do ponto de equilíbrio, do ponto de equilíbrio normal, a quantidade do ponto de equilíbrio, tá bom? Então, nós temos aqui o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio. Então, a partir de 1.000 unidades eu passo a ter lucro, e a partir de 2.000 unidades eu passo a ter um lucro superior a 12.000. Se eu quiser ter um lucro de 12.000 reais, a nossa quantidade vendida vai ter que ser 2.000 e o faturamento 48.000. Tá? A nossa quantidade do ponto de equilíbrio econômico. Existe uma fórmula para fazer isso. Aqui também existe uma fórmula para a quantidade do ponto de equilíbrio econômico. Como é que vai ser essa fórmula? Para a gente calcular direto, sem precisar fazer essa simulação. Ela também é muito simples. Eu vou pegar e, inclusive, copiar aqui essa caixa para ficar mais fácil da gente inserir essa fórmula. Vamos aqui, eu vou arrastar aqui para baixo. Vou até alterar aqui para uma outra cor, para ficar com a cor aqui do nosso ponto de equilíbrio econômico. A cor de fundo, né, para ficar melhor a apresentação. É o seguinte, a fórmula é o seguinte, é custo fixo, temos que abrir um parênteses, mais o lucro operacional desejado, dividido exatamente pela diferença entre o preço de venda e o custo variável. E aqui nós vamos chamar de ponto de equilíbrio o quê? Econômico, PEE, tá bom? Vamos então fazer esse cálculo de forma direta. O ponto de equilíbrio econômico, eu vou colocar em maiúsculo, e a gente vai pegar e fazer aqui uma formatação também para essa tabelinha aqui. Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser igual ao quê? É igual a parênteses custo fixo mais o lucro desejado. É 12.000, eu não dei nome para o lucro desejado. Ah, não, eu dei nome sim, que vai ser o quê? LO, né? Lucro operacional. Pronto. Fecha parênteses, divide pelo preço de venda. Ah, mas antes a gente tem que abrir aqui um parênteses, preço de venda, menos custo variável, CV. Fecha parênteses, dá Enter, olha, 2.000 unidades, bateu com o nosso ponto de equilíbrio econômico, tá certo? Então, as duas funções, as duas formas para calcular o ponto de equilíbrio econômico são essas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai botar isso tudo num gráfico para você ver aqui, para a gente acompanhar visualmente esse comportamento desses custos, lucro e receita, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar aqui a visualização para ficar mais fácil a gente ver o gráfico, tá bom? Vamos arrastar aqui um pouquinho para a gente ver os números. Pronto. E aí, para a gente fazer esse gráfico, eu vou fazer de uma forma bem simples. Para isso, eu preciso apagar aqui, olha, o título dessa primeira informação, que é o que? Eu vou ter que apagar aqui, porque senão vai ficar difícil para a gente configurar lá o gráfico. Pronto, eu apaguei, que esse daqui vai ser representado no eixo X. Se eu colocar como que, ele vai achar que é um novo dado que eu estou colocando no problema, mas não é. Esse aqui para a gente não é uma reta, ou uma barra, ou uma linha. Ele é exatamente o nosso eixo X. Então, eu apaguei para ele se comportar como eixo X. Você vai ver já já. Vamos selecionar toda essa tabela. E vamos fazer assim, ó, vamos inserir gráfico, vamos aqui em gráfico, aí vai depender aqui do seu Excel, né? Onde é que você vai encontrar o gráfico, é o formato dele, mas basicamente não muda muita coisa. E vamos inserir um gráfico aqui em linha. Pronto, olha, já temos aqui nosso gráfico em linha, que é exatamente o nosso gráfico do ponto de equilíbrio. Vou baixar aqui um pouco mais essa visualização para ficar melhor a gente visualizar mais o gráfico e não as informações em si. Vamos aumentar aqui, olha. Note que o comportamento do custo fixo, qual é? Qual é o comportamento do custo fixo? Ele é fixo, está aqui, olha.
E na hora que a gente seleciona esses dados, ele mostra aqui as informações. Isso aqui é o comportamento aqui da receita, que começa no zero, olha, ele vai crescendo de forma linear. Aqui, começando também do zero, nós temos o nosso custo variável, olha, o nosso custo variável, que começa também do zero, né? E o nosso lucro, olha, que é exatamente a nossa última coluna aqui, olha, nosso lucro, que começa negativo, no valor negativo, um prejuízo, e até um determinado ponto. Qual é o ponto? Esse ponto aqui, que é o ponto de 1.000 unidades, a gente vai passar a ter lucro. Então aqui o lucro é zero. E aqui no ponto de 2.000 unidades a gente atinge, olha, o nosso ponto de equilíbrio econômico, onde o nosso lucro é exatamente igual a R$ 12.000, que vai ser igual ao custo fixo. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para o livro que tem exatamente esse exemplo e outros exemplos também de outras situações de custo e de lucro. Se você tiver interesse nesse tema, vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. E se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho, assim você vai ser notificado a cada vez que a gente postar um novo vídeo como esse. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo e até a próxima.